Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por terem reservado esse tempo para nós estarmos juntos. Eu gostaria de lembrar que a gente tem sempre um encontro marcado todas as quartas-feiras à noite, às 21 horas, para tratar de algum assunto interessante relacionado à saúde ocular. E hoje, em especial, nós convidamos o Pablo Rodrigues. Eu só gostaria, Pablo, de compartilhar um pouquinho a tua formação com a nossa audiência. Se eu estiver errado, você me corrija. Pessoal, o Pablo fez graduação na Faculdade de Medicina de Sorocaba. É isso, Pablo? Isso, famosa Isso, Med perfeito. Sorocaba. Tá aqui o Elio Júnior vendo. Daqui a pouco ele faz alguma bagunça. Daqui a pouquinho ele faz, né? Em Faz. seguida, o Pablo foi para a Universidade de Mogi das Cruzes fazer a residência médica em oftalmologia. Por fim, o Pablo veio para São Paulo. Aí ficou 2 anos lá na Universidade de São Paulo, fazendo especialização lá do Censo. Foi a partir daí que eu tive a oportunidade de conhecer o Pablo, quando ele veio para a Universidade Federal de São Paulo. Continuou a formação médica dele. E hoje o Pablo está fazendo doutorado em oftalmologia com ênfase em segmento anterior. O Pablo é um especialista em segmento anterior, em doenças externas oculares e córnea, mas faz um pouquinho de catarata também e outros assuntos associados. E o Pablo é expert em ceratocone. E hoje, pessoal, é considerado o Dia Mundial do Ceratocone. E essa é uma data reservada para tentar conscientizar as pessoas a respeito dessa doença. E aí, Pablito, que a gente entra com você. Então, a nossa ideia, Pablo, a gente, assim, só relembrando, é um bate-papo bem informal. A nossa comunidade são formadas de pessoas não especialistas em oftalmologia. A nossa intenção é compartilhar um pouquinho nossa experiência e conhecimento. Eu gostaria, pessoal, de aproveitar e pedir para que vocês não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, inclusive a do Dr. Pablo também, curtir as lives e compartilhar esse conteúdo. Pablo, feitas as devidas considerações iniciais, eu vou aproveitar então da sua expertise e do teu conhecimento para que você compartilhe um pouquinho conosco os seus conhecimentos a respeito de ceratocone. Pablo, fala para a gente, finalmente, o que é ceratocone? Boa pergunta, assim. É uma boa Começou bem. pergunta, né? Porque você vai me perguntar a definição de ceratocone. É a pior pergunta que você podia fazer para mim, Você não assim. precisa ficar preso às questões acadêmicas. O nosso público é um Não, é público porque que a precisa de gente informações brinca. simples. Sim, é porque a Ah, gente brinca. Eu falo com os pacientes assim, acho que eu vi a Adriana, uma série, o Luiz está aí. O que tá. que acontece? Lembra quando a gente que é mais velho, Sim. lembra quando você ia brincar na piscina que você usava aquela boia, aquela câmera do pneu do caminhão que sobrava, o pneu do Sim, carro? sim. E aí Aham. dentro daquela boia tinha aquele abaulamento, por isso que ela não servia mais. Isso. Então, aquele abaulamento é o que a gente chama de cone. Então, o que é ceratocone? É um abaulamento dentro de uma víscera oca. Isto é, aquela bolinha que faz dentro daquele nosso exemplo bem lúdico, bem da infância lá para trás. Então, na verdade, ceratocone a gente vai falar o quê? Cerato é tudo vem do grego, ceratus a córnea, cone o formato Certo? cônico, já com diagnóstico desde o século XIX, para quem gosta É dessas bastante coisas tempo. aí, Uhum. em que a gente tem uma protrusão cada vez maior dessa córnea. Lembra Então, só essa pra gente o que é córnea, Pablo, por gentileza. córnea, vamos lá. É isso. Quem daí usa a lente de contato, avisa para a gente saber. Onde você Isso. apoia a lente de contato é a córnea. Então, tem gente que fala Certo. que apoia na menina do olho, na íris, que é o que a gente fala comumente. Não, córnea é uma lente que tem no olho, é um tecido, na verdade, que é o que tem o maior poder para o nosso olho. Curiosidades, o nosso olho mede em torno de 60 dioptrias, ou 60 graus. A córnea, só ela mede em torno de Certo. 40. Então, por aí vocês entendem o impacto que quando uma pessoa tem ceratocone, a perda visual em decorrência dela. Eu só queria lembrar, Pablo, aquela comparação que é muito comum a gente fazer com relação, por exemplo, ao vidro do relógio. Então, quando às vezes a gente vai olhar para o relógio, um relógio de ponteiro de preferência, você só consegue ver os ponteiros ou os números porque na frente tem uma lente transparente. Essa lente transparente do relógio é como se correspondesse à córnea. E toda e qualquer condição que acomete a córnea, deixa o vidro, por exemplo, arranhado, é como se fosse uma doença da córnea. Mas você lembrou É super ótimo bem. isso. É muito legal. É, Ótimo. só para lembrar, para facilitar, lembra que a nossa plateia é de pessoas não especialistas no assunto, e às vezes a gente precisa fazer essas comparações para É, facilitar o entendimento. legal. Boa, boa, Charles. Pensa assim, ó. Eu tenho um relógio. Ah, Meu relógio de pulso, isso, redondo. A isso, diferença entre os diâmetros, se ele for redondo, é zero. Concordo? Agora, quando eu tenho uma certo? bola de futebol americano, já não é mais igual a zero.
Certo. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque você vai me fazer essa pergunta. O que é comum no ceratocone? É a Isso. presença de astigmatismo. Pronto, perfeito. O que é o nosso astigmatismo? Pensa que então na bola de futebol americano que a gente está brincando, eu tenho uma diferença de diâmetro. Na Perfeito. córnea, a diferença de diâmetro é o astigmatismo. Ah, então quer dizer que Perfeito. todo ceratocone tem astigmatismo? não. Tem muitos ceratocones que não é caracterizado por uma forte presença de astigmatismo, e sim de um componente de Perfeito. miopia, por exemplo. Acho que é isso, Charles. Joia, pá. Não, perfeito, excelente. Então, só lembrando, viu, pessoal? A parte mais anterior do olho se chama córnea, aquela parte transparente que lembra, por exemplo, o vidro do relógio. Por alguma razão, a gente vai conversar um pouquinho mais, ela fica pontuda, barriguda, afinada, isso gera então astigmatismo, que a gente chama de irregular, e a visão fica embaçada. Muito bem, Pablo. Pablo, fala pra gente quais são as principais causas, ou pelo menos o que tem mais investigação com relação à etiologia do ceratocone, né? Você chegou na De pergunta. maneira geral, bem De simples. maneira geral. Então vamos falar E de simples. etiologia. Qual é a Isso, causa do ceratocone? Vamos pensar exato. nisso. Então tá bom. É, Te falar que tem uma causa definida vai ser controverso. Então a gente fala que é um ok, fenômeno de dois lados. tá, Um lado genético, então algumas pessoas nascem com algumas influências genéticas, tem mais de 30 certo, genes, para quem gosta disso, tá, em que vão produzir alguns fatores, e do outro lado, a influência do ambiente. Então, por exemplo, um certo. quadro alérgico. Ninguém sabe quem vem primeiro, Isso, mas de todo modo, pacientes que apresentam alto componente de alergia, isto é, são coçadores oculares crônicos, é como se você usasse um gatilho para favorecer a progressão da doença. Outras hipóteses, radiação solar, alguns estudos novos falam até de hipovitaminose, né, Charles? isso, exato. Então, a gente fala em two-hit phenomenon. Em português, são dois fenômenos assertivos que eles vão atuar junto para a formação. Quem tem mais ceratocone? Não é tão clássico isso, porque é muito previsto em algumas comunidades, principalmente por relação consanguínea, por exemplo. Ok, Em algumas culturas, você tem uma presença maior do que outras. Mas tá. você falou uma grande coisa importante. Aonde eu tenho mais casos de ceratocone? Hum, Principalmente regiões, vamos pensar regiões mais áridas, mais poluídas, em que ok, você tem maior trauma ocular e maior coceira. Então, isso é um fator, perfeito. possivelmente um gatilho. Muito bem, Pablo. Então, chega um paciente no teu consultório, e quais são as principais queixas, ou o que é que ele vem trazendo para você que você já suspeita que ele tem ceratocone? Quais seriam os principais sintomas e sinais do ceratocone? Posso brincar? Pode, claro, fica à Então, vontade. tá A nossa bom. plateia é super legal. Hoje eu apresentei no nosso encontro da rede da Cornea, Ah, no Research tá, Days, alterações relacionadas à qualidade de vida em pacientes tá. portadores de ceratocone. Ok, Então, interessante. um primeiro lado primeiro sinal de suspeita de ceratocone, quando vem Ah, um adolescente, segunda década de vida, que vem pai, tá, mãe e dois irmãos na consulta. tá. O paciente portador de ceratocone, ele nunca vem sozinho, porque tem um Entendo. componente familiar extremamente associado. E querer atender Ok. ceratocone não é atender em 10 minutos, não é querer atender em 5 minutos ou mesmo tratar exame. Atender Uhum, ceratocone é não só ficar olhando para o órgão e pensar no indivíduo. perfeito. Então, o que um paciente com ceratocone apresenta? Então, vamos lá. Eu posso ter uma baixa de visão progressiva? Posso. Ok, Eu posso ter um paciente que não percebeu que ele enxerga de um olho? Posso também. Porque o tá. ceratocone não tem uma apresentação igual nos dois olhos. Joia. Olha o ceratocone aí. Não é igual. A apresentação do ceratocone, muitas vezes, ela é assimétrica, isto é, pode crescer mais rápido, numa velocidade maior em um olho e menor no outro, por exemplo. Eu tenho Tá. paciente que tem muita a perda de visão primariamente para longe. Por quê? Ok. Porque é comum um paciente que tem ceratocone ter um grande componente de miopia e astigmatismo. Então, com isso, piora a visão de longe, ele enxerga menor para perto. Perfeito. Falar em termos médicos, Charles, eu não sei se é esse o grande ponto que você busca, mas a gente vai ver alterações por conta dessa córnea, dessa lente, desse tecido mais anterior do olho. Tá. Então, o paciente portador de ceratocone, ele vai sofrer desse componente de... Ah, interessante também. Doutor, fiz um óculos que mal terminei de pagar, já estou tendo que trocar outro porque o óculos venceu. Então, vamos lá. Isso é muito frequente. O óculos não vence, quem vence é a gente.
O óculos está lá. Tá lá. Então, o que que acontece? A Manuela está aqui do lado dando risada comigo. Então, o que que Tá acontece? certo. Por que que o óculos vence? Ah, Porque a questão do óculos, ele estático, mas como o ceratocone está em progressão dessa doença, a progressão certo. do ceratocone, em que vai ficando cada vez mais cônica essa córnea, vai fazer com Tá, que mude o grau que essa pessoa manifesta. tá bom. Então, é um óculos que não tem uma durabilidade, porque aí você já suspeita de uma doença em constante progressão. Acho que era isso que você perguntou, não sei se foi muito claro. Perfeito. Não, excelente, Paulo. É exatamente isso. E é interessante, então, assim, é um paciente geralmente jovem, que vem se queixando de dificuldade para enxergar de longe. E é curioso que geralmente ele também tem uma outra história clínica de doenças sistêmicas. Dentre elas, a mais comum é a conjuntivite alérgica, né? Isso que pode estar associado com rinite, com bronquite. Fala um pouquinho das associações de ceratocone com doenças sistêmicas. De Associações, maneira vamos lá. geral e De simples. maneira geral, vamos pensar num paciente que é atópico, que é alérgico. Isso, Quem que é perfeito. mãe aqui ou quem passou pela infância que tinha aquelas dermatites, principalmente em regiões de dobras de pele Isso, cutânea? Ou aquele exato. paciente que você vai falar assim, nossa, ele tem uma olheira porque ele não dorme. Não, muitas vezes esse sinal de olheira tem umas linhas que parece sinal de, a gente chama de Demi-Morgan, é o sinal do paciente atópico, alérgico, piora na Isso. primavera. Eu sou Uhum. alérgico. Inverte o Tá, tempo, meu amigo, então. começa a coçar Essa... o olho, aí você fica fazendo assim, ó, chama sinal da saudação, a gente chama. Aí, É ou o isso paciente mesmo. coça, paciente Aham. portador de síndrome de Down, você tem que ter um baita cuidado com esses meninos, Tem, porque geralmente eles têm exatamente. associação, né, Charles? Tem bastante. Então você tem que tomar muito, muito cuidado, muita atenção com isso. O que, de novo, o ceratocone não é só uma doença, você pensar no olho, e sim um componente Essa acho que é uma sistêmico. mensagem fundamental, viu, Pablo? Não é infrequente a gente receber esses pacientes do consultório, dar o diagnóstico, aí vem a próxima etapa que a gente vai tratar desses pacientes. Vamos pensar, então, inicialmente em tratamento clínico, depois a gente vai tratamento cirúrgico, a gente vai explorar muito aquele que você domina tanto, que são os anéis intracorneanos. Muito bem, Pablo. Demos o diagnóstico de ceratocone, pelo menos um diagnóstico clínico, mas aí a gente precisa fazer alguns exames complementares. O Tá. paciente vem com dificuldade para enxergar, vem com história de, por exemplo, prurido ocular, às vezes o olho vermelho. Aí você diz, olha, uma suspeita grande é ceratocone, vão pedir alguns exames complementares. A tua rotina, o que você faz? Cara, eu sou um abençoado, esse é o problema. Você é mesmo, eu sou Eu testemunha disso. sou um abençoado, porque eu trabalho na escola, no Hospital São Paulo, em que a gente tem a melhor tecnologia à mão. A Exato. clínica, eu tenho uma clínica na Avenida Paulista, não estou fazendo um jabá, mas no final estou falando. Então lá a gente tem um Joia. tomógrafo de segmento anterior que chama Muito Pentacam. legal. Então, Perfeito. honestamente, o paciente que vai para a clínica, o meu exame de rotina não é um autorrefrator. O meu exame de rotina, ele obrigatoriamente ele Então, vai incluir um Pentacam. Então, o que que eu tenho? É um tomógrafo de segmento anterior, mais de 150 perfeito. mil pontos do olho. Olha que legal. Então, o paciente vai fazer a minha rotina. Tirando os exames Tá, básicos, que acho que você já falou, de refração, fundo certo. de olho, Isso. everte, o quadro alérgico, ele vai fazer esse monitoramento. Porque Tá a bom. partir do monitoramento, a gente vai conseguir ver as áreas de maior elevação, de menor elevação, Perfeito. áreas em que eu tenho a córnea mais espessa ou mais fina, porque o ceratocone, outro termo que eu uso, vou pegar isso aqui, não sei de quem é, mas eu vou pegar. Ok. Faz de conta que a gente vai esticando uma bexiga quando a gente está numa festa. A bexiga é Tá. verde. À Certo. medida que você estica a bexiga, ela vai ficando transparente. Por quê? Porque ela vai afinando. E é o que Vai acontece com o afinando, exato. ceratocone. A córnea vai ficando, que ela é redonda, ela vai ficando cada vez mais protrusa, mais Certo. pontuda, então ela Uhum. vai afinando. Então, o que que acontece? Esse afinamento da córnea, a gente vai tendo critérios até para saber se tem progressão da doença, se não tem. Como não? Isso. Se a doença está piorando, se não está, se eu vou fazer algum tipo de Isso. tratamento. E paciente portador de ceratocone varia muito por conta da faixa etária. Então a gente fala que ele Ok. está associado com hormônios. Por Perfeito. isso que a gente fala que tem muito a chance de piorar, o ceratocone é mais comum nas primeiras fases de vida e Certo. tende a estabilizar em torno dos 35 anos, onde tem uma Ok. diminuição do componente hormonal. Tá.
que é importante, como a gente falou dos 2 fatores de ceratocone. Perfeito. Então, eu acredito que, assim, para mim, além dos exames gerais, oftalmológicos, o Pentacam, para mim, é padrão ouro, é exame primário na clínica para fazer ceratocone. Muito bem, nós fizemos a anamnese, um exame físico, fizemos um exame complementar do nosso pacientinho, chegamos à conclusão que ele está com ceratocone, aí o paciente vem para você e diz, doutor, agora eu preciso que você me dê opções de tratamento. Vamos pensar em tratamento clínico. Okay. Veja o óculos, a lentezinha de contato e às vezes medicação para controlar a alergia. Na tua rotina, como é que você faz a tua prática quando você aborda esse paciente? De uma maneira geral, porque vai ter muito estágio da doença. Não, é isso. De forma geral, frente a um paciente alérgico. Certo. Se o paciente é alérgico, obrigatoriamente ele vai ter que usar colírios antialérgicos. E eu brinco com eles, ele só para de pingar se ele parar de respirar. Não tem alternativa, ele não tem escolha. Eu falo com ele, não me interessa a tua religião é o colírio agora. Você vai pingar esse interessante. É verdade, viu, Pablo? Porque assim, não adianta você falar para o seu paciente não coce, porque ele não tem controle quando a doença está descompensada. Então é fundamental você orientá-lo a não coçar, mas aí você precisa tratar a doença. Não sei se na sua prática você costuma também usar vacinas. Eu já tive vários bons resultados com vacinas e pacientes dizem, olha, doutor, passei em consulta, o senhor me orientou a passar em consulta com um imunologista, um pediatra especialista em imuno. Fiz minha vacina, você acredita que melhorou bastante minha vontade de coçar, coisa do tipo. Então, assim, além de colírios que a gente usa para tratar conjuntivite, por exemplo, vacina é uma opção interessante para a gente pensar no tratamento clínico. E tá na moda, né, falar vacina. E tá na moda. Pô, então tá na moda, toma vacina. Tem vacina para óculos e lente. E óculos e lente aqui por isso. Nós temos óculos. A Ela e mais alguns. Óculos, lente. Óculos quase depende muito do caso, né, Pablo? Você indica usar óculos. Mas acho que em fases iniciais, isso. O paciente controlado da alergia, sem sinais de progressão, que a gente vai acompanhando. Por exemplo, meus pacientes até 18, 22, 24 anos, eu peço um retorno de 3 a 4 meses para eles. Ok. Porque a doença pode aumentar muito rápido. Isso. Depois tende a espaçar um pouco mais esses intervalos. Então, frente a isso, controle imunológico, controle alérgico, que é o que você explicou muito bem. Casos iniciais, óculos, não tem nenhum problema de óculos. Adoro óculos. Prescreva uma lente de contato para um paciente que não tratou alergia? Nunca. Ok. Porque quem usa lente de contato, quem é alérgico, que não tá quando tira a lente, cara, começa a coçar. Parece que é um gatilho. Entra num banheiro quente, começa a coçar. E se eu coço, eu gero fator. Frente a isso, então dá para muito bem fazer óculos e lente de contato em fases iniciais. Perfeito. E aí acompanha. Você quer que eu que eu fale da parte cirúrgica agora ou não? Já vamos para a cirúrgica. Então, assim, tentamos melhorar a qualidade de vida do paciente, estabelecendo visão melhor possível com tratamento clínico, com colírio, com vacina, com óculos de lente de contato, mas o paciente diz, olha, doutor, melhorou, mas eu não tive uma qualidade de visão suficiente para que eu tenha uma vida social normal. Então, vamos pensar nas opções cirúrgicas. Na tua rotina, como é que você faz? Opção cirúrgica. Isso. Vamos lá. Tentar ser... É que é difícil falar aqui. Meu medo é alguém já pega. Acho que isso é um guideline e segue a vida, entendeu? Isso aqui é um bate-papo bem mais informal. Isso. Opções cirúrgicas. Frente a um paciente meu, controlado, boa cuidade visual, tá enxergando super bem. Oi, Herbert. Tá enxergando super bem. Certo. E eu tenho sinais de progressão da doença. Sim. Eu opto por um crosslink de córnea. O que é um crosslink? Fala para a turma o que é crosslink, isso. Então, o crosslink a gente faz, é um procedimento, é uma cirurgia, em que a gente tem, entre as técnicas, na realidade, o que a gente quer fazer é fortalecer a córnea do paciente. Por que fortalecer? Porque o paciente que tem ceratocone, ele tem uma elasticidade muito maior. A córnea é colágeno puro, é uma gelatina. Por isso que é comum pacientes que têm ceratocone, eles são hiperelásticos. Ou, frente a pacientes que têm grande elasticidade, pensar nesse componente. Que é assim que a gente pensa na medicina, ao contrário. Então, a gente quer a córnea que tem uma fragilidade, e na medicina a gente chama de bio, que é vida, mecânica. Isto é, o que é biomecânica? De uma forma resumida. Eu aperto a minha mão e ela volta ao que era antes. Por quê?
Ok. Porque o material ele tem a capacidade de compreender o estresse e voltar. A córnea do paciente com Muito bem. ceratocone, ela é mais flácida, mais frouxa. Ok. Uhum. Então o crosslink ele enrijece a córnea, deixa ela mais dura. A função do crosslinking é essa: enrijecimento corneano com o Perfeito. objetivo de diminuir o risco de progressão da doença. E é Joia. isso que eu falo. Não é uma cirurgia para melhorar componente visual. Não é uma cirurgia refrativa. Isso é uma informação importante, porque todo portador de ceratocone sempre fica na expectativa de que o procedimento realizado vai gerar o máximo de independência possível dos óculos, não obrigatoriamente. No primeiro momento, a nossa intenção é ver se a gente consegue exercer um certo controle sobre a progressão da doença. Uma vez a doença mais ou menos estável, a gente vai tentar restabelecer visão. Muito bem, Pablo. Então, você orientou como é que você faz o seu crosslink, né? Quando o paciente é mais ou menos jovem e está com a doença progredindo. E em que situações, então, você não faz crosslink e você faz as outras opções? Quais são as outras opções cirúrgicas que você costuma exercer na tua prática? E como é que você lida, como é que você prioriza uma ou outra? Como que é isso? Uma pessoa está Se eu perguntando tenho, aqui, quem já implantou um anel pode fazer crosslink? Quer aproveitar já? teoricamente pode, Adriana. Na realidade, Pode. são cirurgias com propósitos diferentes. Isso. O que é a ideia do crosslink? Eu tenho uma boa visão, eu tenho uma progressão documentada e uma espessura corneana de segurança. Isso é importante. Por quê? Eu vou fazer uma irradiação, que a gente chama de ultravioleta. Um banho de sol, vamos falar bem genericamente. Isso, banho de sol. Só que se eu tiver uma córnea muito fina, eu vou machucar esse olho. Então o risco é maior do que o benefício. Ok, perfeito. Perfeito. Quando eu não faço crosslink, eu não tenho uma boa visão. Tá. Eu não tenho uma progressão documentada. Por que eu frisei isso? Infelizmente, não dá, porque você pega uma criança, um adolescente, menino, e aí, ou menina, enfim, você diagnosticou um ceratocone, você vai fazer um crosslink? Você não pode fazer, você não sabe se está progredindo ou não. Você pode pensar que isso pode vir a progredir. É novo, é criança, mas você vai fazer uma cirurgia que você tem que ter parâmetros estabelecidos. Então, se o paciente não tem uma boa visão, não tem uma progressão documentada, eu não vou fazer crosslink. Ok. Aí eu posso fazer uma outra cirurgia de remodelação biomecânica. O que é isso? Lembra que eu falei que a córnea tem uma biomecânica, ela tem uma elasticidade maior? Então, no ceratocone, ela é muito bicuda, certo? Eu posso induzir uma cirurgia na qual eu tento buscar uma melhor remodelação. Eu vou usar bem termos genéricos, tá, Charles? Tranquilo, sem problema. Um martelinho de ouro. Isso. Imagina que um martelinho de ouro. Ou um bastidor. Aquelas pessoas que costuram aqueles panos do teatro e põem naqueles arcos de madeira redondo. Na hora que você põe nele, a córnea estica, o paninho estica. Então você muda o formato dessa córnea. E quando é que eu mudo o formato dessa córnea? Ou cirurgias biomecânicas como crosslink, ou um implante de anel corneano. Dentro do tipo de anel corneano, tem vários deles. No Brasil tem 3 principais tipos de anéis, que são comercializados, na realidade. Então, basicamente, são esses dois processos, esses dois procedimentos, em fases moderadas da doença. Eu faço anel em pacientes em fases moderadas da doença. Tem trabalho publicado meu, de outros colegas, que demonstram que os resultados são muito mais reprodutíveis e preditíveis. Fase mais avançada da doença. Isso. 20% dos pacientes portadores de ceratocone, em média, são submetidos a transplantes de córnea. Por quê? Não dá para fazer anel em fase avançada? Dá. Só que é como a gente brincou no começo. Eu vou fazer um anel numa fase muito avançada, eu não vou conseguir produzir um resultado nessa córnea desejado. Então, às vezes, você vai colocar um risco-benefício. Em fases muito avançadas, você pode colocar um anel e depois um procedimento associado. E tchau óculos. Dá para fazer isso. Tchau. E tchau óculos. Hoje tinha uma foto que eu postei que era um paciente que eu coloquei um anel e uma lente fácil, por exemplo. Sim. Ele tinha 12 de miopia. Tchau óculos. Melhora o componente. A dependência da lente de contato, Charles. É isso que a gente discute, conversa.
Isso, exato, bastante. Vamos lá. Então, Ah, eu tenho um ceratocone, uso uma lente de contato X, 10, 12 horas dia. Beleza. tá. Só que aí, o que que acontece? Eu fiz um implante de anel. Quando eu fiz o implante de anel, a minha ectasia, o meu ceratocone, que era no grau 3, vou dar um exemplo, tá? Foi para um Tá grau bom. 2, para um grau 1. Putz, melhorou muito. Mas ele ainda usa uma lente de contato. Só que essa pessoa que foi submetida a esse tipo de cirurgia, ele consegue ter um óculos que ele pode desempenhar qualquer atividade, cara. Ok, Então ele fica menos perfeito. dependente da lente de contato. Entendeu? Perfeito. Essa é a grande diferencial. Tem uma pessoa, alguém da audiência perguntando assim, olha, Pablo, você vê como o tempo passa rápido, a gente precisa quase encerrar. Nossa live demora em média 30 minutos, mas fica aí o gostinho para a gente Desculpa, repeti-la em breve. passei o tempo. Não, fica tranquilo. Não fica tranquilo. Está perguntando o seguinte, a cirurgia, ela fez a cirurgia do anel e crosslink e o resultado não melhorou ou não correspondeu às expectativas dela. Ela fica pensando, poderia fazer mais alguma coisa? Ela já fez anel e já fez crosslink e parece que o resultado não ficou tão bom. Então, são três perguntas numa só. Primeira pergunta, qual é a É, sua expectativa? Primeira coisa, então, exato. isso você tem que conversar muito com o paciente. Expectativa e realidade, vai, vamos brincar Isso, assim. Você tem que saber entender o que é possível. Primeira coisa. tá. Na minha opinião, por que fazer dois procedimentos associados? Eu confesso que para mim eu não. Tem colegas que Entendi. fazem, mas eu não. Eu prefiro fazer um, espero a resposta, e se precisar, faço outro. Perfeito. Eu tenho E na sua experiências. ordem, geralmente é anel e crosslink ou crosslink e anel? Ou depende, cada caso um caso? Depende muito. Eu acho que isso que é muito legal do Tá, ceratocone, que ele é personalizado, na verdade. Mas eu ok. acredito que você possa. Primeiro, você pode fazer um anel? Fiz. Tudo bem. Anel para a progressão da doença? Não. O objetivo da cirurgia não é parar a progressão da doença. Isso, O perfeito. objetivo do crosslink é parar a progressão. O objetivo Ok. do crosslink, do anel, é mudar o desenho, o formato dessa córnea, Tá, com o objetivo de que a melhoria do formato melhora a função. Isso é uma regra da ok. arquitetura. Joia. Mas só que não quer dizer que o anel vai parar a progressão da doença. Muitas vezes o anel, Perfeito. ele retarda, mas progride. Aí você faz um crosslink em cima, por exemplo. Nada impede. Entendi, perfeito. Pablo, eu preciso que a gente. Olha só, quando a coisa é muito legal, o tempo passa muito rápido, a gente nem percebe. Mas eu queria que Tá bom? você utilizasse seu poder de síntese e tentasse aí em 30 segundos, um minutinho, dissesse o seguinte: olha, Chaz, na minha opinião, ceratocone é isso, os principais sinais e sintomas são esses, o diagnóstico é feito dessa forma, o tratamento é mais ou menos esse, e é assim que a gente lida com essa doença. Vai lá. Tá bom. Ceratocone são dois fatores. Você pode ter um componente genético, mas você tem que cuidar do ambiente ao seu redor. É Ok. muito fácil falar não coçar. É muito fácil falar que sim, que você não vai fazer uma coisa errada, só que você faz. Então você tem que Tá. tratar o componente alérgico. Ah, e eu que não sou alérgico, bem-vindo. Existe uma coisa chamada genética, que Muito funciona e a bem. gente tem que ter atenção. Vacinas, excelentes, outras atuações. Ceratocone não dá para você atender correndo, tem que atender com paciência, com calma, porque é um Sim. componente não só do indivíduo, mas das pessoas que estão ao seu redor. Tem vários tipos de tratamento, não é o fim do precipício e não quer dizer que todo mundo vai fazer transplante. Tem muito, muito tratamento, muito restabelecimento visual, em que você pode também desejar o óculos com uma série de situações, mas que nenhuma Tá. cirurgia dessa tem um componente exclusivo refrativo. Isto é, Perfeito. opera para não usar óculos. Por isso a sua expectativa. Se alguém tiver dúvida ou mais do meu poder de síntese, pode entrar no Instagram e faz as perguntas e a gente conversa com calma, porque eu sei que eu me empolgo e estou com saudade de vocês e a gente precisa conversar. A gente, é verdade, viu, Pablito? Graças a Deus, eu acho que a fase do Covid está cada vez sob controle. Eu acho que no ano que vem a gente vai ter essa proximidade maior. Só olha só, o tempo passa rápido, o assunto é muito interessante, é bem atual, desperta muito interesse, curiosidade. Pablo, eu queria mais uma vez agradecer pelo fato de você ter atendido ao nosso convite, ter reservado esse tempo para estar conosco, para tratar de um assunto tão interessante, mas de maneira assim tão simples e ao mesmo tempo profunda. Você, a gente sabe que é um especialista excelente, você lida muito bem nessa área, você domina esse conhecimento, muito legal, e com certeza a gente vai ter mais lives tratando desses assuntos e assuntos afins. Eu queria aproveitar e agradecer também a nossa audiência. Não esqueçam, entra lá no Instagram do Pablo, no nosso Instagram, assista as nossas lives, compartilhe os nossos conteúdos. A gente precisa que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse conhecimento para que elas sejam
favorecidas de alguma maneira. Lembrando que toda quarta-feira, viu, Pablo? Nós estamos aqui às 21 horas, batendo papo, conversando sobre saúde ocular. Pablo, amigo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Audiência, muito obrigado. E a gente se vê. Isso, e agradece a Giovana. Já. Porque ela foi Gi, ó, o Pablo está dizendo muito obrigado. A Gi é super gente boa, viu? Demais mesmo. Se precisar de alguém para trabalhar nesse sentido, ela dá um super apoio. Tá bom, fechou. Fala com ela. Obrigado. Pablito, muito obrigado. Valeu, abraço. Boa noite. Tchau. Boa Um noite, abraço. tchau. Tchau. Obrigado.